Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre um livro chamado Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Nesse livro é abordado, dentre vários temas, a questão da razão instrumental. A razão instrumental é um tema trabalhado pela Escola Crítica de Frankfurt, mas é um termo que já vinha sendo trabalhado pela ciência e, de certo modo, aparece na obra de Max Weber. Bom, razão instrumental. Esse próprio termo ele é provocativo, porque a razão então aparece como instrumento de alguma coisa. A ideia com Kant e a ideia até mesmo dos pensadores mais antigos, como Aristóteles e Platão, era que a razão era um fim em si mesmo. A razão ela servia como um meio ou de felicidade do homem, ou de realização do homem, enfim. Ou como também uma busca de uma felicidade por ela mesma. Agora, a razão então ela se torna fim, meio para alcançar alguma coisa. E isso vai ter consequências na maneira pela qual a teoria jurídica se desenvolveu posteriormente, e a teoria jurídica desenvolvendo uma determinada direção, posteriormente a dogmática acaba indo. Bom, o que acontece? Razão instrumental, então, a ideia de que a razão é instrumento para algo, a razão é meio e não fim. Por que a razão chegou a esse ponto? Bom, há várias explicações. Como eu penso em termos de teoria da complexidade, acho que é possível que existam diversas causas para gerar uma mesma consequência e que nenhuma causa seja a causa primeira ou determinante, enfim. Mas de todo modo é uma mistura de industrialização do século XVIII e XIX, de ceticismo social, ou seja, depois que as grandes narrativas caem, depois que já não se é mais possível fundamentar um direito, uma justiça e uma moral de modo religioso ou justnaturalista, todas essas possibilidades acabam sendo refutadas e com razão no século XVIII e XIX. A Revolução Industrial, e aí com isso um grande desenvolvimento nas ciências duras e também nas ciências da natureza, que não teve correspondente nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então as ciências duras e as ciências da natureza evoluíram a partir de uma ideia de instrumento, a partir de uma ideia de método. Essa evolução trouxe progressos para a humanidade, com o surgimento da máquina, com o surgimento de inventos, com o surgimento de novos medicamentos que contribuíram para a felicidade humana, enquanto que o direito, a moral e a filosofia ficaram estagnadas e patinando nas mesmas reflexões de 2000 anos antes. Bom, então o que acontece? Esse modelo, e aí eu vou já introduzir a ideia do modelo positivista, ou seja, a ideia de que os instrumentos eles são mais importantes do que a finalidade. Isso simplificando muito, esse modelo acaba sendo transportado então para as ciências sociais e para as ciências humanas, ou para as ciências do espírito aqui numa perspectiva alemã. E esse modelo acaba se tornando predominante, porque afinal de contas foi o modelo que trouxe algum progresso para a humanidade naquele período ali, há mais ou menos 150 anos atrás. Bom, a ideia então é que a finalidade não pode ser discutida porque a finalidade é algo metafísico. A finalidade seria sempre arbitrária. A finalidade, não existiria uma finalidade natural, não existiria uma finalidade racional, abstrata, uma racionalidade no reino dos fins. A racionalidade sempre seria posta por vontade. Nós não conseguiríamos nunca discutir a finalidade, porque a finalidade seria algo abstrato, seria algo no campo das preferências individuais. Então a única coisa que restaria para quem é das humanas e quem é das sociais aplicadas seria a discussão dos melhores meios para alcançar uma determinada finalidade. Então isso é o que vai ser descrito por Max Weber como processo de racionalização da sociedade. Já que é impossível discutir a finalidade, é impossível porque é irracional mesmo, vejam que não é assim, eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que era uma espécie de pensamento que se tornou predominante numa determinada época na Europa, há 150 anos atrás.
A própria ideia do surgimento de Rawls, a própria ideia do surgimento de Habermas, de outros autores que discutem as finalidades, e o próprio questionamento da diferença finalidade e meio, que talvez no final das contas nem se sustente numa perspectiva sistêmica atual. Bom, mas nessa época era uma distinção relevante e era uma distinção que se via como, com relação à ideia de finalidade, como sendo de impossível consenso. Nunca existiria consenso acerca dos fins. Então, pode qualquer fim. Qualquer fim é possível. Logo, vamos discutir apenas os meios. Então, no direito, só é racional quem discute os meios. Essa é a ideia, então, do instrumento. O campo da razão não é um campo de investigação dos fins. O campo da razão é um campo de investigação dos meios. Então, eu, enquanto jurista, enquanto cientista do direito, vou apenas me preocupar com os meios. Eu vou me preocupar em discutir qual que é o conceito de direito subjetivo, qual que é o conceito de validade, qual que é o conceito de eficácia, qual que é o conceito de contrato. Mas eu não vou me preocupar com uma ideia de fim do contrato, eu não vou me preocupar com uma ideia de justiça na relação jurídica. Eu não vou me preocupar com uma ideia de justiça dentro com relação ao sistema jurídico como um todo, porque isso seria impossível. Isso seria metafísico. E a metafísica é algo que foi abandonada e não tinha o que colocar no lugar no século XVIII e XIX. Então, principalmente aqui no século XIX. Então, por isso, a ideia da finalidade foi abandonada e a razão instrumental se tornou predominante, ou seja, quais são os melhores meios para se alcançar um determinado fim. E aí a crítica do Adorno e do Horkheimer, como isso se tornou um processo monstruoso, sendo o livro deles publicado em 1944, bem no auge da Segunda Guerra Mundial e da perseguição aos judeus, muito embora nessa época não tenha ainda sido detonada a bomba nuclear e não tenha sido descoberto os campos de concentração, mas existia toda a monstruosidade do como a ciência foi utilizada para a geração de mortes, como a morte foi alcançada pela ciência. Então, veja, a ciência deveria apenas buscar os melhores meios para o fim. O fim era a morte, mas o fim ele não pode ser discutido porque o fim ele é absolutamente arbitrário e irracional. Então eles denunciam como a racionalidade predominante positivista dessa época, no final das contas, foi uma racionalidade monstruosa. A racionalidade instrumental, ela permeou, influenciou e ainda, de certo modo, contamina, ou talvez seja uma palavra meio forte, mas de certo modo é a racionalidade predominante do direito hoje. No direito e nas faculdades, nós não temos condições de discutir justiça e democracia de modo maduro. Nós estamos mais preocupados com conteúdos formais. Nós somos formalistas. Tanto é que uma das maiores polêmicas desse ano que eu falo, dessa minha época, de 2000 e poucos, é a ideia de os princípios enquanto elementos de arbitrariedade. Veja, nós não estamos acostumados a lidar com conteúdos. Nós não estamos acostumados a lidar com questões de justiça. Mas, claramente, nós ficamos insatisfeitos com o formalismo. Sabemos que o formalismo não nos levou a lugar nenhum. Aí nós estamos vendo a invasão dos princípios enquanto arbitrariedade. Qualquer coisa, qualquer decisão pode ser justificada com base no princípio da dignidade humana. E aí, justamente porque essa ideia de princípios enquanto valores e aí uma irracionalidade na aplicação dos princípios e formalismo na discussão dos princípios, ou seja, vamos ver se a regra da ponderação foi obedecida na aplicação do princípio. A gente não entra na discussão do conteúdo do princípio nele mesmo. Então, nós entramos de novo numa era de arbitrariedade e, justamente, nós temos tendência a voltar ao formalismo como busca de uma segurança. Então, vejam, nossos programas de graduação são insuficientes, mas nossos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado também
estão insuficientes. Por quê? Porque nós ainda somos formalistas dentro da academia e na aplicação prática do direito. E nós percebemos que o formalismo, ou seja, vamos apenas discutir os meios, as formas, e não o aspecto de justiça por detrás, ou melhor, por detrás não, que fundamenta tudo isso, porque afinal de contas nós não temos competência para isso. Nós não temos competência, nós não temos formação, nós não temos tradição em discutir a justiça. Nós ainda estamos na minoridade da reflexão. Discutir justiça significaria entrar uma discussão moral de fundo sobre o que é crítica, sobre o que é utilitarismo, sobre o que é intuicionismo, sobre o que é perfectibilismo, e nós não temos essas referências. Nós não temos discussão de justiça de fundo, e nós não conseguimos conectar isso com as perspectivas deliberativas democráticas que ainda existem. Então, o tema da razão instrumental, ele não é um tema superado. Esses autores da primeira geração da escola de Frankfurt podem ter escrito há 60 anos atrás, 80 anos atrás? Sim, verdade. Podemos pensar que eles não são mais tão citados como eram? Bom, até não são mais citados como eram. Agora a questão é, a nossa racionalidade ainda é uma racionalidade instrumental. Pode-se falar qualquer coisa. A racionalidade ela é instrumental e nós não construímos uma alternativa suficiente. As alternativas se dão em termos metafísicos, se dão ainda num retorno a um justnaturalismo abstrato, que qualquer coisa vale, e por isso, então, que nós temos a tendência de volta ao formalismo. Valeu, pessoal.